A gente abre espaço aqui no Nesp Notícias para repercutir o cenário político nacional, que anda cada vez mais instável. Para ajudar a gente a entender as forças em jogo em Brasília, vamos conversar com o professor da Unesp, Jefferson Goulart. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer. Professor, queria começar então por essa mini reforma ministerial. Qual que é o objetivo dessa reforma? Qual que é o pano de fundo disso? Eu diria que o pano de fundo é um contexto que tem um forte elemento ideológico de encolhimento do Estado e uma ideia muito enganosa de que a simplificação de agências governamentais ou a sua redução poderia tornar a ação do governo mais eficaz, mais eficiente. Do ponto de vista mais pragmático, mais imediato, é evidente que a reforma tem uma intenção de promover uma recomposição no sentido de assegurar ao governo uma maioria mais estável que hoje ele não tem. Isso inclui, sobretudo, uma tentativa de unificação do PMDB e a inclusão de outras forças políticas que têm uma participação ambígua em relação ao governo. Mas hoje mesmo, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que é do PMDB, mas é rompido com o governo, ele afirmou que não adiantaria a presidente dar mais ministérios para o PMDB. Qual que é a grande ambição do PMDB? É mesmo a presidência? Olha, o PMDB não pode ser tratado como uma força política homogênea, embora ele seja um partido. Os analistas mais criteriosos costumam entender o PMDB como uma federação de partidos regionais. E isso tem uma expressão no Congresso, em várias bancadas e segmentações, tanto no Senado quanto na Câmara. Portanto, essa operação, essa tentativa de aproximação, de unificação, é sempre difícil de se realizar na sua plenitude por conta dessa divisão interna. Com relação, em particular, ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, é evidente que ele tem uma posição política, uma posição pessoal de mais distanciamento em relação ao governo. Mas é evidente que a incorporação de alguns segmentos no governo os tornará cúmplices, parceiros, o que implica uma contrapartida em termos de sustentação do governo. Isso é uma operação política básica e ela incide particularmente sobre o PMDB da Câmara dos Deputados. Falando ainda sobre o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, está nas mãos dele hoje, professor, dar início à abertura de um processo de impeachment da presidente? É ele quem deve apresentar? A responsabilidade regimental por conduzir um processo, de fato, é dele. E esse processo ele tem, obviamente, um procedimento que é jurídico, mas ele tem um componente essencialmente político. Essas duas variáveis é que vão determinar a sua conduta. Do ponto de vista regimental, há dúvidas, inclusive em relação à interpretação da Constituição, sobre a pertinência de se acolher um pedido de impeachment sobre um eventual crime de responsabilidade cometido em outro mandato. Portanto, essa é uma questão que ainda vai dar muito pano para a manga e não duvidemos que ela tenha como destino o Supremo Tribunal Federal para julgá-la. Com relação à questão política, é evidente que o presidente tem poderes, tem competências para acolher ou não o processo e submetê-lo ao plenário. E a conduta da Câmara, no caso, dependerá, obviamente, da capacidade que o governo tem ou terá de reunir uma maioria, mas essa também é uma tarefa que não é só do governo, ela é também da oposição. E a oposição, aparentemente, não tem essa maioria, assim como o governo tem uma maioria frágil. Portanto, em razão do dinamismo dessa crise, é muito difícil se fazer um prognóstico sobre o desfecho desse processo e qual seria o comportamento de algumas bancadas que hoje adotam uma postura ambígua. Só para citar dois exemplos. O PMDB, que é o segundo partido da casa, mas que tem um peso decisivo, e o PDT. Esses dois partidos têm adotado essa postura ambivalente em relação ao governo. Dependendo do seu interesse, vota de uma forma. Exato. A depender da forma como a reforma ministerial for conduzida e esses grupos, esses partidos forem incorporados, é muito provável que isso reflita
nos votos que os seus deputados darão em relação tanto ao acolhimento do processo e, eventualmente, a sua votação de mérito. Mas é importante registrar também o seguinte, um processo de impedimento, ele é motivado por uma tipificação clara, precisa, objetiva, de um crime de responsabilidade. Do contrário, nós teremos um precedente muito grave do ponto de vista da preservação da ordem institucional do Estado Democrático de Direito. Num sistema presidencialista, questões dessa complexidade precisam ser tratadas levando em conta justamente um mandato para o qual o presidente ou a presidenta foi eleita e a pertinência da denúncia desse hipotético crime de responsabilidade. Você, particularmente, Jefferson, acredita que vai ser aberto um processo de impeachment ainda nesse mandato? Eu não arriscaria uma resposta categórica em relação a isso. Acho que o impeachment continua sendo uma possibilidade que instabiliza o governo e é um trunfo político importante para a oposição. Mas ficar jogando, né, com essa ameaça. Exato. E isso, evidentemente, que enfraquece a capacidade do governo de desenvolver suas políticas públicas. Num ambiente de fragilidade econômica como o que nós estamos vivendo, de dificuldade de recomposição da maioria do governo para a sua sustentação no Congresso, a hipótese do impeachment sempre aparecerá como um caminho de fragilização e de sangramento político do governo. Portanto, ele pode ser invocado agora, ele pode ser guardado para depois, e ele dependerá muito da capacidade que o governo tiver para se fortalecer nesse ambiente de fragilidade econômica, mas também a base jurídica e a força política que a oposição precisará reunir. Eu diria que hoje nenhum dos lados reúne forças de forma categórica a afirmar que o impeachment não será votado ou que o impeachment será votado e eventualmente acolhido, aprovado. Nós temos um cenário em que a crise econômica alimenta a crise política e a crise e a instabilidade política também alimentam a crise econômica. Se essa equação não tiver um desfecho mais satisfatório no próximo período, é provável que a agenda do impeachment permaneça. Se houver um desfecho mais satisfatório, é possível que a agenda do impeachment arrefeça. Mas eu não arriscaria nenhuma das hipóteses como um cenário seguro para o próximo período. Tá certo, Jefferson. Mais uma vez, muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário, então. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!